Em Efésios 5, versículo 1. Eu falei esses dias com a Rose, né? Todo dia eu vou dormir, eu leio lá as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse. Aí, esses dias eu falei, todo dia eu estou lendo aquilo lá, todo dia. Vou para a cama e fico lendo. Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Aí eu lendo para a Rose, aí é engraçado a Bíblia às vezes. Porque está escrito assim, ao anjo da igreja de Efésios. Aí a vontade de rir. Porque era Paulo, porque era João quem estava escrevendo, entendeu? Ele escrevendo para ele mesmo, ao anjo da igreja de Éfeso. Aí é engraçado, eu falo assim, mas é ele mesmo, é João. O pastor da igreja de Éfeso nessa época era João. É lógico que ele tinha sido mandado pelo rei Domiciano para ser preso. O segundo pior rei que já existiu para os crentes. O primeiro foi Nero. Com a destruição de Roma, ele matou, e depois de Nero veio Domiciliano, e foi o pior rei, juntinho de Nero ali, que mais matou cristão naquela época, naquele momento ali da história. E ele foi enviado para Patmos, para uma ilha prisão. Mas mesmo assim eu fico lendo, vontade de rir, porque ele escrevendo para ele mesmo, ao anjo da igreja de Éfeso. E aqui a gente está lendo, né, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, que diz assim: portanto, como filho amado de Deus. Você pede assim, portanto, pode dizer bem forte, portanto, como filho amado de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Você pode pedir comigo isso? Imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra dele, amém? Esse texto, né, aqui, eu vou ler só essa parte, né, vou pregar só sobre essa parte, mas aqui, essa carta é muito rica, e ela é a carta que fala da comunhão da igreja, como a igreja deve andar em comunhão. Se a carta de Coríntios fala sobre uma igreja que estava partida e problemática, a carta de Éfeso fala como a igreja deve andar em comunhão. Essa é essa carta. Mas eu não quero ministrar sobre isso, eu quero falar justamente sobre, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Eu estava em casa, foi que dias? Foi uns 3 dias atrás, e Deus fala muito comigo no banheiro. Quem ouve Deus no banheiro aqui, levanta a mão. Demais da conta. Eu estou lá no banheiro e eu comecei a orar ali, normal, nada de... Mas daqui a pouco veio no meu coração um sentimento. Deixa eu falar contigo, Deus fala com você em sentimentos, não só em vozes. Ninguém precisa só... se a gente for escutar a voz de trovão, de relâmpago de Deus, eis que te digo, filho meu, vai ser difícil, gente. Não dá, isso aí é coisa de Hollywood.
Deus fala com a gente pelo sentimento, vem um sentimento no meu coração, que a gente, quando a gente estuda no seminário, no Projeto 9, se chama de intuição espiritual. Assim a gente aprende no seminário do Projeto 9. Mas aí pode chamar de várias formas. Alguns vão falar que é revelação, pastor, foi uma revelação que Deus deu. Mas no Projeto 9 a gente chama de intuição. Deus fala na nossa intuição, através o Espírito falando na nossa alma. Eu estava ali, de repente veio no meu coração assim, você tem que gostar do que eu gosto. Veio assim mesmo no meu coração. Você tem que gostar do que eu gosto. Aí eu, muito bom, né? Muito legal ouvir isso, né? Você tem que gostar do que eu gosto. Tem que gostar do que eu gosto. Tá, mas fala aí, Renatinho, me explica isso aí, Renatinho. Tem que gostar do que eu gosto. A igreja precisa gostar do que eu gosto. O que tem que importar para a igreja é aquilo que importa para mim. Porque normalmente a gente leva os nossos filhos a gostar daquilo que a gente gosta. Emerson torce pelo Botafogo. Alguém levou ele a isso, porque alguém superior levou ele gostar disso. Muito de futebol é muito volta disso. Muitos, alguns filhos falam, não, só porque meu pai era flamenguista eu virei vascaíno. Eu sei que tem, mas no geral não é assim. Não é assim. Eu desde criança, né? Lá eu devia ter, sei lá, uns 6 anos. Talvez as primeiras frases que eu lembro de ter falado do meu pai foi que eu vi um comercial na televisão de um videogame. Provavelmente, de repente, né? Porque a memória vem depois de 4 anos e o homem piora mais ainda, né? Mais tardia a memória ainda. Por causa de questão sexual, o homem lembra mais tarde. A mulher já novinha começa a formar a mente. O homem mais novinho começa a formar já os impulsos sexuais. Por isso que a mente do homem já é mais atrasada. Essa é a verdade, quando é muito novinho. E eu lembro, talvez seja a primeira palavra que eu lembro de falar com meu pai foi... Eu vi um comercial de um videogame e eu vi aquilo. Amado, videogame. Isso já faz quantos anos? 40 anos. E eu olhei para meu pai, ele chegou em casa e falei: pai, o senhor não tem capacidade de me dar um videogame. 6 anos de idade, eu falei isso, meu pai. Coisa horrorosa, né? Meu pai chegou no outro dia de noite com videogame em casa. Hoje de novo com videogame em casa. Eu sempre gostei de videogame. Sempre gostei. Por muitos anos eu deixei de ter. Depois, quando voltei a ter, e não deixo de ter até hoje. E meu filho gosta de videogame porque eu ensinei. Ele não gosta de futebol, não gosta de soltar pipa, ele gosta de videogame. Porque o filho imita o pai. Imita os gostos do pai. A filha, muitas vezes, imita os gostos da mãe. Quem está entendendo o fã de Gamém, amado? Muitas vezes na nossa vida, a gente acha que a gente formou alguma coisa. Mas a gente não formou nada, a gente foi formado. A gente acha que a gente formou alguma coisa. Eu fui formando e fui gostando de algo, porque, e na verdade, alguém formou em você um gosto. Alguém formou em você algo que te dá prazer. Alguém formou em você. E muitas das vezes isso acontece dentro da casa, começa dentro da casa. Um exemplo disso que eu dei bem claro é futebol. Eu falei de videogame porque eu gosto de videogame. Mas muitos brasileiros, carioca, é futebol. O pessoal, futebol, por quê? O pai formou um filho naquilo que ele gosta. Aí Deus, essa semana, olhou para mim e falou assim, Deus falou assim, você precisa gostar, a igreja precisa gostar daquilo que eu gosto.
A igreja precisa amar aquilo que eu amo. Aí quando ele falou isso comigo, eu fui orar. Eu falei, Deus, o que o Senhor ama? Fala comigo, porque eu preciso saber. Mas é muito fácil responder essa pergunta. Não é muito fácil responder essa pergunta. Eu acho que é muito fácil. Na hora eu fiquei assustado. Mas é muito fácil. Até quando diz assim, portanto, os filhos amados de Deus, imitem em tudo o que fizerem. Aí vem assim, vivam em amor. Aqui, na verdade, responde essa pergunta. O que Deus ama é o que a gente precisa amar. O que Deus ama, eu quero imitá-lo, então eu preciso amar o que Deus ama, o que Deus deseja. E Ele deu tudo que Ele tinha por aquilo que Ele ama, porque, e continua falando assim, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Tá? A resposta está aqui, amado. Aquilo que Deus ama, eu preciso amar. E fala assim, e ame de uma forma como Cristo amou. E como Cristo amou? Entregando a si mesmo como oferta agradável por aquele que Ele ama. O que Deus ama, amado? O que Deus ama? Você sabe me responder? Eu já vi a resposta aqui na frente já. Porque Deus amou o mundo, amou você. Sabe o que a gente precisa amar, amado? É o outro. Sabe o que Deus ama? E ama com toda a sua força? É você. É o seu irmão. É o que Ele ama. Ele ama a sua vida. Ele ama o seu irmão. Olha as pessoas que estão do seu lado ali. Ele ama essa pessoa. Se a gente vivesse imitando a Deus como filho amado em tudo, repete-me assim, tudo. Vou falar uma coisa que eu confesso que quando eu falei isso a primeira vez, eu nunca vi ninguém falar, e hoje tem muitos pastores que falam. Eu não estou aqui me gabando por isso não. Só que quando eu falei, quando eu descobri, eu fiquei minha cabeça pirou. Porque eu comecei a ler esse texto tudo, aí coisa que eu nem falei, foi a primeira vez que eu fui no original. Eu fui no original, porque, tipo assim, pastor, tudo, imitando em tudo que fizerem. Aí eu fui lá, original, lá. Tudo, pensei, tudo, mais ou menos, tudo, eu pensava assim, aí eu fui no original. Tudo quer dizer tudo. Aí tudo é tudo. Aí está ali, Portanto, como filhos amados de Deus, imitem em tudo. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Repete assim, tudo é tudo. Pastor, então o senhor está falando que eu preciso amar o que Deus ama. Amado, eu sirvo um Deus perfeito. Quem quer que Deus é perfeito? E que Ele deve ser imitado, diga amém. E se Ele deve ser imitado, Ele ensina a mim e a você que eu preciso valorizar as coisas. Não é as coisas. Sabe? Não é o que eu tenho. Não é o que eu possuo.
Não é o que eu mando. Eu estou no ministério, eu mando. Isaías, Renatinha, ministério aqui é meu. Não, você não faz isso, tá, gente? Estou aqui, por favor, tá? Eu amo as pessoas do ministério. E por isso, por amar, eu repreendo. Por amar, eu ensino. Por amar, eu até disciplino. Mas por quê? Eu amo. Sabe, se a gente começar a viver verdadeiramente amando o que Deus ama, a nossa vida é diferente. Quando você olhar o seu esposo, a sua família, o seu irmão da igreja, e você vai olhar ele com um olhar de amor. Como diz aqui, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu vou olhar para o meu irmão e vou tratá-lo com amor, porque foi por ele que Jesus morreu. Vocês estão me entendendo? Diga amém, amado. Foi por ele que Jesus morreu. Foi por essa pessoa que Jesus morreu. Sabe quem Deus ama? Olha para o teu irmão lá assim: Deus ama a gente. Então, amado, não se isole. Não se isole. Se Deus ama a gente, não adianta você se isolar. Eu vou para a igreja, mas eu quero ficar sozinho na igreja e que ninguém fale comigo, que eu estou muito bem, que eu não gosto desses irmãos da igreja, não. Não, amado. Deus ama a gente. E você precisa amar as pessoas que Deus amou. Não dá para ficar isolado. Não dá para ficar isolado. Quem aqui, amado, quer prosperar? Levanta sua mão bem alta aí. Amado, eu acredito assim. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Quem é mais rico? O mar ou os rios? Na minha opinião, é os rios. Porque se não fosse os rios, o mar secava. Deus vai te abençoar quando você ter o coração para doar. Quando você colocar no seu coração o desejo de abençoar. Talvez você até tenha chegado num lugar da sua vida, no nível da sua vida que você fala: nossa, está muito bom, mas Deus está falando: eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Mas para isso você precisa aprender a abençoar. O Mar Morto é um mar que só recebe. Você sabia? O lugar mais baixo da terra, o nível mais baixo, os montes são os mais altos, só entender, né? Porque mais baixo, às vezes, os montes, o Everest é o monte, o lugar mais alto. Amém? Fala baixo, talvez entenda errado, não estou achando a palavra certa. O Everest é o monte mais alto do mundo. O Pico Everest, a pontinha lá, o lugar mais alto do mundo. E o lugar mais baixo do mundo é o Mar Morto. E o Mar Morto é o único mar do mundo que não manda água para lugar nenhum. Só recebe. É o único mar do mundo que não manda água para lugar nenhum. Todos os mares, um banha o outro. O Atlântico,
ele banha o Pacífico, sabe? Todos os mares do mundo ele banha, só o Mar Morto é o único mar do mundo que não manda água para lugar nenhum, e o nome dele é Mar Morto. E todo ano que passa ele morre mais, porque ele não abençoa nenhum outro mar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém, amado. Sabe, começa a amar gente e começa a abençoar as pessoas e começa a olhar em amor as pessoas. Estou falando aqui de ofertar na igreja, não, mas estou falando de ofertar em gente, abençoar pessoas, sabe? E esse abençoar, não estou falando somente financeiramente, não. Estou falando abençoar ir lá, amar, buscar, se importar, se envolver, se dar. Eu estou falando disso. Começa a amar essas pessoas. Eu sei, tem gente que está ouvindo essa palavra e fala, pô, pastor, você gosta tão brega falar de amor. Me desculpe, mas se você acha brega falar de amor, precisa se converter de novo. Vai se converter. Porque a maior expressão de amor que já existiu no mundo é Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Jesus não é brega, amado. Aí, se você acha isso, você está falando que Jesus é brega. O problema é ser religioso, mas tudo que é feito... Eu sempre falei isso, falava errado, que tudo que é feito sem amor é religioso. Sempre falei isso. Isso é um erro, tá? É tudo que é feito sem amor de Deus na sua vida. Tudo que é feito sem amor de Deus por alguém é religioso. Você pode estar na igreja, amado, ter o maior ministério da igreja, se envolver, mandar em um monte de gente. Se você não amar as pessoas que estão te seguindo, você é um baita de um religioso. E uma hora você vai cair. Abre sua Bíblia em Lucas 15. Eu já comecei. Eu não ia pregar isso não, mas aí falei sobre religioso, vamos embora lá. Versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre eles. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vargens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu
para o filho, e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai no mesmo instante disse aos servos: depressa, traga a melhor roupa da casa, vista nele, coloque-lhe um anel no seu dedo e sandália nos pés. Mate um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Versão Pastor Irã: faremos um grande banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um de seus servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho irou-se e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo, o Senhor nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Eu cumpri todos os seus mandamentos, guardei todas as suas palavras, era fiel em tudo que o Senhor me ensinou, cumpria a regra, todas as leis da sua palavra. É isso que ele está falando ali ao seu pai: cumpria as regras, todas as leis da sua palavra, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, é teu filho, não é meu irmão, volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutos, o Senhor comemora, mandando matar o novilho? E o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é considerada a rainha de todas as parábolas, assim que ela é conhecida. Se botar lá do Google lá, rainha de todas as parábolas, vai ser do filho pródigo. A Bíblia fala que um dia o filho mais novo fala para o pai assim: pai, me dá as minhas posses. Na verdade ele estava falando assim: pai, estou considerando que o Senhor está morto para mim. Sei que essa parábola aqui pode ser... Eu sempre quero dar uma de meio de professor, né? Ela é muito voltada para a ideia que o filho pródigo era a humanidade, eram os homens que viviam no Antigo Testamento sem Deus. Sem Deus. E o filho que estava na casa era os judeus. É muito voltado para isso também. Mas a maior lição dessa parábola, às vezes a gente não entende muito bem. O filho mais novo olha para o pai e fala: pai, eu quero viver como se o senhor estivesse morto. Essa é a verdade que ele quer falar. Essa que é a palavra que ele queria dizer. Pai, a partir de hoje eu quero viver como se o senhor estivesse morto. O Senhor sempre foi um bom pai, mas a partir de hoje me dá o que minha herança quer dizer. A partir de hoje eu quero fazer o que eu quiser, porque eu quero considerar que o Senhor está morto para mim. E ele vai e perde tudo que ganhou, e ele se arrepende e volta para casa. Aí ele chega em casa, aquele filho que viveu a sua vida como se o pai tivesse morto, e resolve voltar para casa. Fala assim: melhor é estar na casa. Interessante que ele perde tudo, vai trabalhar no lugar que cuidava de porco, e ali quando ele fala assim, eu queria comer as vagens, ele queria dizer assim: olha, eu queria ser um porco,
porque era melhor na situação que eu estava. Era um judeu declarando, eu queria, para mim era melhor se eu fosse um porco, porque resolveu viver como se Deus estivesse morto. Eu vou chegar na parte da religião, tá? Fica à vontade, tranquilo. Eu queria viver como se Deus estivesse morto, mas acabei vivendo, no final já estava aqui, vivendo como querendo ser um porco. Quero comer as vagens. Aí ele fala, é melhor voltar. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou me arrepender, vou dizer, eu não preciso viver mais com o seu filho. E ele volta para casa, seu pai ainda de longe o vê. Sabe, para mim, essa parábola é maravilhosa. Essa parábola fala sobre a história de um pai e seus filhos. Não fala sobre filho pródigo. A gente bota ali, alguém botou ali. Não é, a parábola não é sobre o filho pródigo, é sobre o pai e seus filhos. E quando ele volta, o pai ainda de longe olha. Meu filho voltou. E ele começa a abrir a boca para se arrepender. O pai fala, traz um vestido, traz uma roupa nova, a melhor que tiver em casa. Traz a sandália, bota nos pés dele. Mata o novilho, ele está ali. Pai, mas eu estava vivendo como se eu estivesse morto e o Senhor me aceitou de volta. Aí, porque mesmo estando do lado do pai, quem quer que o pai morra, está vivendo como se ele não existisse, é declarando para o pai que não gosto de você. Não te quero. Só uma observação aqui, mas uma observação que sempre abre, né? O pai ali era Deus, amado. É Deus. Imagina, ele não tinha falha. Ele não tem falhas. Ele é justo em tudo que ele faz. Ele é amor em tudo aquilo que ele realiza. E o filho dizendo, eu quero viver como se meu pai estivesse morto, porque eu não gosto do meu pai. Aí ele volta, aquela festa, aquele alvoroço, aí vem o filho mais velho. O que está acontecendo? Seu irmão voltou. E são e salvo, na minha versão aqui, eu gosto muito da versão. E são e salvo ele. Não quer nem entrar na casa. Falei assim, não vou entrar na casa não. Aí o pai vai até ele. Deixa eu falar pra você, amado. Quem aqui o pai foi até você? Levanta sua mão. Quem aqui, amado, foi encontrado por Deus? Ele me encontrou, não foi eu que encontrei a ele. Deixa eu falar assim, a maioria de nós que estamos aqui, por mais que você ache que você veio por necessidade, não foi. Posso declarar que a maioria não. Todos que estão nesse lugar, não foi você que encontrou. Biblicamente falando, não tem como. Não foi você que encontrou ele. Ele te encontrou. E o pai vai ter encontro do filho de novo. Ele foi primeiro no encontro do filho que está vindo, perdido. Agora vai ao encontro do filho que está vindo do trabalho. Aí ao encontro do filho ele começa a falar, pai, eu cumpri todos os seus mandamentos. Eu cumpri todas as suas ordens. Eu era fiel em tudo, eu dava até o dízimo. Eu ouvia a sua palavra, eu cantava na igreja, fazia parte do ministério de louvor, a Renatinha via como eu cantava até bem. Eu fazia isso tudo e o Senhor recebe esse cara que perdeu tudo que o Senhor deu para ele, gastando com prostituta, vem para casa e o Senhor fala, e o Senhor faz essa festa para ele. O Senhor nunca me deu nada. E dá para esse cara, nunca mais ter um cabritinho com meus amigos para escutar um show gospel. E o Senhor dá tudo para esse cara. Vivia como se Deus estivesse morto. Outro cumpria todos os mandamentos, mas estava longe de Deus. Os dois tinham o mesmo pecado.
É isso que está falando aqui. Os dois não amavam a Deus. Os dois, nenhum nem o outro, amavam o Senhor. Aí vivemos na igreja, cumpre tudo, tem o melhor ministério, aí todos me ouvem, mas e o outro tá com prostituta, o mesmo pecado. Não amavam a Deus, não se envolviam verdadeiramente com o Senhor. Sabe que Deus falou no meu coração nesse momento, para cada um de nós, é o maior mandamento de Deus. Eu sempre falo que, acho que toda vez que eu prego eu falo isso, né? O evangelho é muito simples e a gente que complica. Porque o evangelho é simples, é simplesmente um novo mandamento eu vos dou: amar o Senhor com tudo que você tem e amar o seu próximo como eu amei e me dei por ele. É simples. O que eu preciso amar? O que Deus ama, o que o Pai ama, porque o filho necessita, e agora o filho que eu estou falando é o filho bíblico, amém? O filho bíblico necessita amar o que Deus ama. Sabe o que Deus ama? Deus ama a gente. Tu pode olhar para o seu irmão do lado e falar assim: eu te amo. E é falar isso de verdade. Sabe? É falar isso de verdade. É falar isso de coração. Não é falar isso de boca para fora, não. Aí vou falar assim: eu te amo em Cristo Jesus. Falso. Falso. É eu te amo de verdade. Eu preciso amar o que o meu pai ama. O meu pai morreu por essa pessoa que está aí do seu lado. Mais uma vez, amado, não se isola não, não se sente sozinho não, não esteja sozinho não. Não esteja sozinho. Porque uma hora a corda não vai aguentar sozinho, mano. Precisa de alguém para segurar. E para isso eu preciso amar pessoas como Deus ama pessoas, e amar a Deus acima de todas as coisas. Os filhos ali daquele pai amoroso, o pai era amoroso, mas o pecado dos dois era o mesmo. Um vivia como se Deus não existisse, ou como se Deus estivesse morto. E o outro vivia, trabalhava, mas não tinha relacionamento verdadeiro com Deus. Não amava a Deus de todo o coração. Se você acha difícil isso, um dia eu também achei, eu falava: é impossível esse negócio. Até que eu me achei apaixonado por Deus. Mas é necessário. Pastor. Justamente, é engraçado isso. Justamente é essa mesma igreja que João escreve, a igreja dele, ele escreve: tenho, porém, contra ti, igreja, que deixaste o primeiro amor. Veja aonde você errou e volta e se arrepende. Justamente essa mesma carta, agora que veio na cabeça. Justamente essa mesma igreja que João escreve, a sua igreja, ele escreve e fala: você arrebenta, você é fera, mas tem uma coisa contra você, igreja de Éfeso: você abandonaste o primeiro amor. Vocês são fera, vocês trabalham muito bem, vocês têm um ótimo ministério de louvor, vocês têm um ótimo ministério diaconal, vocês arrebentam em tudo que fazem, mas tem algo contra vocês, minha igreja. Vocês
abandonaram o primeiro amor. Procurando aqui, né? Está aqui. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho, vocês arrebentam, vocês têm uma portaria maravilhosa, tem um louvor lindo e muito bom, e seja sempre bom assim, Renatinha e Isaías, sempre orando. Gostei muito do louvor de hoje, muito fera. Fico feliz de vocês terem representado tão bem lá a igreja nossa em Nova Iguaçu ontem. Isso é muito bom. Sabe, o seu trabalho árduo, perseverança. Sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. Ele descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra vocês uma queixa, somente uma queixa. Você abandonou o primeiro amor. No meu aqui está o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se, volta a praticar as obras que no início praticava. Seja simples, amado. Talvez as pessoas da igreja foram, pastor, eu fui muito machucado no meio da liderança, no meio da igreja, no meio dos irmãos, no meio do ministério. Amado, em nome de Jesus, sabe, simples como a pomba. Não, pastor Marlado também diz prudente como a serpente. Sim, mas simples como a pomba. A pomba está lá, né? Tu joga milho para a pomba, não é isso? Joga milho para a pomba lá, e ela vai pegar, você faz assim para pegar, ela voa. Daqui a pouco o que ela faz? Ela volta para o mesmo lugar. Isso é simples como a pomba, mano. Alguém te machucou naquele ministério, mas eu tenho certeza que naquele mesmo ministério vai ter alguém que vai te curar em nome de Jesus. Seja simples como a pomba. Pastor, por isso que eu não amo tanto, por isso que eu não me envolvo tanto. Não dá mais para viver assim. Não dá para viver assim. Perdoar é a palavra do ano. Perdoar, amar, buscar, se envolver. Aí diz assim, ó, veja onde você caiu, arrependa-se das práticas e pratica as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Triste, né? Triste isso aqui. Eu vou ficar com a versão mais conhecida, você abandonou o primeiro amor. Ame, amado, em nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando de amém? Faça com amor. Se envolva com os irmãos com amor. Se envolva com Deus com amor. Não é ser religioso, não. Os dois ali, na verdade, Renatinha, Deus queria mostrar, olha, são igualzinhos. O que muda é que um viveu como se eu estivesse morto, porque não me amava. E o outro viveu comigo como um grande religioso, cumprindo todas as palavras, mas estava longe de mim, não me amava. O que nos aproxima é o amor. É o amor. Por que você... Eu falei essa semana para um rapaz, eu falei assim, olha, se o homem, se a mulher, vou falar para as mulheres aqui agora, se as mulheres dependerem do homem, minha opinião, tá? Essa é a opinião, para ser feliz, a mulher vai se frustrar demais, mano. Porque a gente não entende mulher. A gente não consegue fazer isso. Eu não consigo, mano. Se você conseguir, por favor. Não dá, é muito difícil entender a cabeça de mulher, é muito difícil. Aí a mulher, se a mulher viver, buscar a sua felicidade no seu marido, me desculpe, a minha opinião, a grande maioria das mulheres vão se frustrar. Em grandes partes da vida vão se frustrar. Porque a gente falha demais em tentar entender a cabeça das mulheres.
Um dia eu conto uma piada sobre isso. Não dá, agora não vai caber a piada, não. Se fosse o pastor Marcelo, contava, né? Perdeu a oportunidade de contar uma piada, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Sabe, não dá. Aí o que sustenta nessas horas? Um ou outro. É o amor. É o amor. Quando alguém vier falar uma coisa para você que te desagrada, pensa na pessoa. A pessoa é ruim, a pessoa é boa. Ela só errou na palavra. A pessoa é ruim, não, a pessoa não é ruim, a pessoa só errou na palavra. Quem é ela? Ela é boa. Ela só errou na hora de falar, a forma de falar. Então também, amado, tem um pouco também de amor em entender as pessoas. Eu sei que relacionamentos nunca foram fáceis. Gente, sempre foi difícil. Mas o que nos aproxima é o amor de Deus em nossos corações. A Bíblia fala que a prova ao mundo, que a gente vai provar ao mundo que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, é o amor que sentimos um pelos outros. É o amor que sentimos pelos outros. Porque a pessoa é perfeita? Não, é porque eu amo. Fala a verdade, amado, às vezes a gente não entende nem Deus. Eu vou ser sincero. Quase nunca. Quase nunca. É que eu faço. Por isso eu não amo. Eu amo. Eu amo. Por que eu amo? Por que você tem que amar o seu irmão? Por que você tem que amar a Deus? Por que eu tenho que fazer isso? Você pode repetir comigo assim, porque Ele... Você pode ser bem forte isso, porque Ele me amou primeiro. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro. Confesso que eu tenho um pouco de facilidade de pregar sobre amor, porque eu tenho facilidade em amar, em perdoar. Tem vezes que não é tão fácil. Não sou nenhum Superman. Tem vezes que não é tão fácil. Tem vezes que não é tão fácil, né, gente? Quem concorda comigo? Não é tão fácil. Mas sempre é necessário. Sempre é necessário. Se eu entender que Deus o amou, por isso eu preciso amar, fica muito mais fácil. Se eu entender que eu provo o meu amor a Deus amando o meu irmão, fica muito mais fácil. Eu entender que eu provo a Deus que eu amo, não é porque eu pratico, é simplesmente porque eu o quero. Quem quer Deus aqui? Diga amém. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Sabe? Não é. Eu quero Deus. Não importa se você vive cumprindo toda a palavra, mas você vive como se Deus estivesse, como alguém que não ama Deus, como não busca. Você é igualzinho ao que está se prostituindo lá fora. Essa é a verdade. Igualzinho. É o meu pecado. Eu preciso amar o Senhor. Eu preciso querer o Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, fala amém. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.